E chegando lá, viu o pai. Imagina todo mundo, o pai correndo. Olha o que ele disse a Jesus. Jesus, está acontecendo isto com meu filho. Eu o trouxe aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Você imagina? O que ele disse a Jesus? Como pode? Eles não são teus discípulos. São ou não são? Trouxe o meu filho aos teus discípulos e eles não puderam fazer nada. E Jesus diz o que na sequência? Ó geração incrédula. E perversa. Ó geração incrédula e perversa. Referindo-se a quem? Aos discípulos. Então Jesus exclama, isso sai naquele contexto, né? Uma exclamação de Jesus. Ao ouvir isso, que ele já sabia, claro, né? Mas vivenciar esta realidade para nós. Ó geração incrédula e perversa. E aí, aquele pai, sem entender muito o que Jesus estava dizendo, né? Agora, a segurança, a confiança que ele havia tido em Jesus, quando tomou iniciativa, você sabe de onde ele estava, de onde foi, de onde saiu, tomou iniciativa de tomar o seu filho, e com aquela batalha espiritual toda, carregando o menino, levar a Jesus. Nessa altura, após o contato com aqueles discípulos, a confiança, a convicção que ele tinha acerca de Jesus, o Jesus de quem ele tinha ouvido falar, após aquela experiência com os 9 discípulos, qual era a confiança que aquele pai tinha em Jesus? A confiança estava abalada. A fé que o incitou a sair da casa ou da cidade onde ele estava e levar o seu filho a Jesus, e ao chegar lá, Jesus não estava, mas os discípulos dele, e os discípulos não puderam fazer nada. Ele agiu e reagiu como? É o entendimento óbvio. Se são discípulos dele, então a autoridade dele está nesses, eles podem fazer. Uma vez que isso não ocorreu, os 9, o que isso produziu naquele pai? O quê? Dúvida em relação a Jesus. Agora ele faz a pergunta: será que Jesus pode fazer mesmo alguma coisa porque os discípulos dele não puderam? A incredulidade, ele ficou um espaço vazio no caos. E aí, dirigindo-se a Jesus, qual é o apelo que ele faz? O que ele diz a Jesus na sequência? Se podes fazer alguma coisa por nós. Se podes. Por quê? 9 discípulos dele disseram que não podiam. A fé, a confiança que o levou a procurar a Jesus estava abalada. Então ele faz esta pergunta: se podes fazer alguma coisa, faz por nós, Jesus. E aí Jesus responde com outra pergunta. E qual a outra pergunta Jesus faz a ele? E a nós todos? Qual é? Ninguém se lembra. Peraí, eu estou pressupondo que nós andamos lendo a Bíblia, né? Precisamos abrir o texto. Qual a pergunta que Jesus faz para ele? Como resposta ao apelo dele? A mesma palavra.
Jesus diz, se podes, do Evangelho de Marcos, né? Se podes, olha só, Jesus expõe o drama que agora estava na alma daquele homem, no espírito daquele homem, com respeito a Jesus. E isto veio à tona em decorrência do que ele encontrou com os discípulos de Jesus. Agora ele teve dúvida acerca de Jesus, do que Jesus pode ou não. E Jesus então responde, se podes. E aí afirma e revela, tudo é possível ao que crê. Ao que crê em quem? Nele que crereste. E aí aquele pai revela o nosso drama. Mas sabendo que ele estava num estado de extrema angústia, mas expõe a realidade interior de cada um de nós, de cada crente como eu e você. Mas ele é honesto. Diz, Senhor, estou parafraseando agora, Senhor, eu já criei muito mais, mas depois da experiência com os discípulos, agora eu não creio tanto mais. E eu peço ajuda. Ajuda-me a crer. Jesus moveu-se daí para frente, não foi, segundo a sequência do próprio texto, não foi como a manifestação da fé daquele homem. Jesus moveu-se pela graça dele. Jesus não fez nenhum teste com ele para saber se ele já cria em Jesus mesmo. Por exemplo, poderia tê-lo levado a um lugar muito alto e vamos ver se você crê em mim. Pula daí, meu filho, numa altura de 20 metros. E aí? A fé de uma criança, de seus pais? Não, Jesus simplesmente disse, tudo é possível ao que crê. E ele clama e suplica, Senhor, e confessa, eu creio, mas sou incrédulo. Eu creio, mas não creio. Ajuda-me a crer. Ajuda-me a crer. Crer aonde? No Espírito. É esse crer. Se o Espírito está enfermo, o que faz o Espírito estar enfermo é o pecado das trevas em relação a Jesus. Qual é a provisão de cura para o Espírito? Como o Espírito de uma pessoa é curado? Crendo em Jesus Cristo. E o que é crer em Jesus? Esta é a questão. Esse número tão grande de crentes que vive uma subvida, pode ter tudo e de tudo na terra, mas interiormente vivem fardo, uma ilusão. Eu creio em Jesus, mas crer como? No intelecto, e a vida de Jesus que flui. E aí você toma João 7, de 37 a 39, que é um dos textos chaves, nós vamos ouvi-lo um montão de vezes nesses dias, porque como congregação nós já perdemos a conta das vezes que ouvimos e que ainda vamos ouvir. Então o que Jesus disse, subiu lá no lugar, no meio da festa, e começou a clamar, proclamar, dizer, quem tem sede, vem a mim e beba. Aí segue e diz, quem crê em mim, como diz a Escritura é o quê? A palavra. A palavra refere-se à Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí? Você conhece esses rios do seu interior? Eu digo que creio em Jesus, né? Eu tenho uma série de argumentos que poderiam demonstrar isto. Durante mais de 50 anos, creio em Jesus. E ainda exerço uma função que um montão de pessoas, simplesmente por bondade de coração, acreditam em mim. Como alguém que possa servi-los de alguma forma, eu espero que não seja atrapalhando-os, desencaminhando-os. E você imagina, tive um ministério grandioso, batizei 799.001 pessoas,
plantamos 2.568.000 igrejas. A quantidade de pessoas que curei, não deu nem para contar. E os que ressuscitei,